Meus queridos amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu espero que todos estejam muito bem, como sempre. Sanepar. Será que as ações estão realmente muito baratas? É hora de investir? É hora de comprar ações? É o melhor ano, estamos diante do melhor ano para comprar ações da Sanepar. Será que nos próximos anos esse período vai ter realmente se caracterizado como o melhor momento para acreditar e investir na empresa? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas principalmente o que eu quero falar com vocês hoje é para você não se deixar enganar com nenhum tipo de narrativa na Bolsa de Valores. Nem com ações baratas demais, que já caíram muito, estão de graça, que você pode comprar tranquilo, despreocupado, que você não vai ter prejuízo, que não tem como perder dinheiro, e nem também com as narrativas de ações que estão muito esticadas, muito caras e que não vale a pena comprar, que tem que esperar cair, porque dessa forma você pode tanto perder bons investimentos quanto ganhar péssimos investimentos, acabar entrando em barcos que estão perto de afundar. Não estou falando da Sanepar especificamente, mas é uma coisa que eu gostaria de tratar nesse vídeo aqui com vocês. Deixa o like no vídeo, quem já é de casa, que hoje a gente vai falar muito aqui de análise fundamentalista, resultados da empresa, perspectivas. A gente vai falar sobre alguns princípios universais de investimentos também, que eu gosto sempre de trazer nos vídeos. Então, se você já é de casa, deixa o like. Quem está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo do Valor em Ação, um canal que te fala a verdade sobre o mundo dos investimentos, mesmo que doa um pouquinho de vez em quando. Se sinta convidado a se inscrever também se você gostar do conteúdo. Então vamos lá. Quando a gente olha para os resultados da Sanepar, os últimos resultados da empresa, o que a gente consegue ver? Que tipo de informação que a gente consegue tirar daqui? Crescimento de receitas no quarto trimestre de 2022, a empresa teve um crescimento de receita, crescimento de lucro líquido também, crescimento do EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa. Então, os resultados da empresa no último trimestre até que foram melhores do que o que vinha sendo nos trimestres anteriores. Só que quando a gente abre o leque para o ano inteiro de 2022, o que a gente vê? Aumento de custos segue impactando os resultados da empresa. Ela teve um aumento de custos que ela não consegue segurar isso daí, ela precisa desses produtos, da sua matéria-prima, enfim, tudo isso. A receita cresceu 9% no ano, mas o lucro líquido caiu mais de 2%, junto com o EBITDA também. Então, ela teve uma queda no lucro líquido e crescimento na receita. Então, se a receita cresceu e o lucro caiu, você consegue ver que no meio do caminho da DRE aí você vai conseguir identificar onde que está a causa dessa queda no lucro, já que não foi uma queda na receita. E quando a gente olha para o DRE da Sanepar, é justamente isso que a gente vê. Eu vou abrir aqui na plataforma Investidor 10 e o que a gente vê aqui é receita crescendo, os custos crescendo bastante, lucro bruto da empresa ainda assim aumentou em 2022, lucro líquido diminuindo. Então você vê que a causa está, na verdade, nas despesas ali operacionais, despesas financeiras também. A gente tem a taxa de juros impactando o custo da dívida da empresa. Então esses fatores impactam os resultados da Sanepar, mas na minha opinião isso não é o que a gente deveria mais se preocupar. O que o investidor, o que acredita em Sanepar, que está comprando ações da empresa, o que possui ações da empresa, não é isso que deveria ser sua maior preocupação, que você deveria estar mais ligado nesse momento. Agora, que história é essa de que esse é o melhor dos últimos anos para investir na empresa? De onde que vem essa ideia, esse assunto? De onde que está vindo aí esses rumores? Muita gente acredita que o ano seguinte à eleição para o governo do estado, historicamente, seja o melhor ano para investir na Sanepar. Quando você olha realmente para o histórico, faz até sentido você acreditar nisso. Você vê ali em 2012, 13, 14, o lucro meio de lado, a cotação caindo muito, depois subiu bastante. Se eu colocar aqui, vocês vão conseguir perceber. Isso aconteceu novamente em 2021, 2022, um cenário mais parecido. Desde 2020, a cotação caindo muito. Depois de 2017, que foi quando a gente teve o começo das revisões tarifárias, as ações subiram pra caramba também. Esse reajuste, ele tem realmente uma correlação com as cotações. Por que eu estou falando isso? Em 2011, 2015, 2019 e 2023, 2023 ainda não, porque não aconteceu ainda, a gente não sabe ainda qual que vai ser a revisão, mas a média dos reajustes, a média
foi de 11% acima da inflação nos anos pós-eleição. A média nos outros anos acima da inflação foi de 0%. Quando você olha aqui no site de RI da Sanepar, você consegue perceber isso. Você viu, a gente teve reajustes grandes aqui em alguns momentos. Na primeira revisão tarifária periódica em 2017, um grande reajuste. Em 2015, um reajuste, mais uma revisão tarifária extraordinária, que geralmente tem relação com alguns outros fatores, que a gente pode ver aqui também no site de RI da empresa, pode ser solicitada na ocorrência de evento relevante que provoque desequilíbrio econômico e financeiro, pode ter a ver com alguns fatores, como aumento também de energia elétrica, produtos químicos, encargos, tudo isso entra na revisão tarifária periódica também. Então, muita gente acredita que o ciclo político eleitoral influencia nas revisões tarifárias e influencia diretamente, por sua vez, no desempenho das ações. E a gente sabe que o lucro líquido da Sanepar, as projeções, vai depender muito do reajuste que for dado, da revisão que eles concederem, do tanto que eles identificarem que realmente aquela base de ativos regulatórios precisa ser reavaliada e precisa, o capital da empresa, o capital do acionista precisa ser remunerado. É esse conflito que vem impactando muito as ações da Sanepar recentemente e ao longo dos últimos anos, e eu acredito que isso deva ser um problema para as ações da Sanepar no médio e longo prazo, caso o regulador continue sendo estadual, continue sendo a AGEPAR, por exemplo. Desempenho passado a gente sabe que não garante desempenho futuro, comportamento passado não garante comportamento futuro. Isso realmente faz sentido. Pode ser que a gente tenha uma revisão agora muito acima da inflação que acabe reprecificando as ações, que acabe concedendo esse upside que o investidor, que o acionista de Sanepar faz tempo que está esperando, parece que nunca vem, as ações meio que se esqueceram de subir, mas ninguém garante, isso não é garantido e é inclusive o maior risco de se investir na empresa, na minha opinião. Por que eu estou falando isso? Quando a gente primeiro vamos olhar os indicadores da empresa. Os indicadores de Sanepar, quando você olha, parece que é a empresa mais barata do mundo, parece que é realmente a maior oportunidade da Bolsa de Valores. P sobre L de 4,78, PVP de 0,63, dividend yield de 8,42%, boas margens, margem bruta, margem líquida, margem EBITDA. A gente tem um ROI na casa dos 13%, que está abaixo da média histórica, você consegue ver quando esse ROI voltar a subir, se voltar a subir, isso também pode impactar positivamente as ações. A empresa também está com PVP abaixo da média histórica, um P sobre L abaixo da média histórica. Então, de acordo com os indicadores, fazendo um filtro aqui, principalmente nos indicadores de valuation, a empresa pode ser sim uma boa oportunidade e pode estar barata. Esse dividend yield maior, mesmo com um payout de 37,5%, ou seja, distribuindo 37% do seu lucro, a dívida da empresa bem controlada, inclusive a Sanepar possui rating AAA da agência de risco, então dívida líquida sobre EBITDA 1,74. Eu sempre gosto de relacionar o ROI, o retorno sobre o capital investido, o retorno sobre o patrimônio líquido, na verdade, o retorno sobre o capital do acionista e não sobre o capital investido, perdão, com o P sobre VP. Porque com um P sobre VP de 0,63, em tese, quando o P sobre VP é igual a 1, você está pagando o preço justo do ponto de vista contábil. Então, se esse PVP fosse igual a 1, para a oportunidade ser a mesma que a gente tem nesse momento, o ROI precisaria ser de 22,2%, considerando um PVP de 14% no médio e longo prazo. Se você considera um ROI de 13%, 20,6% seria o retorno para o acionista. Um ROI de 12%, 19% seria o retorno para o acionista. E com um ROI de 11%, 17,5% seria o retorno para o acionista. O que eu estou querendo dizer é que, fazendo uma conta simples, meio que de padaria aqui, se a empresa conseguir manter no médio e longo prazo esse ROI de 14%, você pagando um PVP de 0,63%, o retorno do acionista no médio e longo prazo tende a ser de mais de 22%. Agora, se a empresa vai conseguir ou não manter esse ROI, isso depende do reconhecimento da sua base de ativo
os regulatórios, que depende também da revisão tarifária periódica que vai ser concedida esse ano e ao longo dos próximos. E pode preparar porque vai precisar ser reconhecido, porque só de investimentos em 2022 a Sanepar investiu 1,7 bilhão, um crescimento de 32%. Desses investimentos, 33% é o que a gente chama de CAPEX de manutenção. A empresa está investindo para manter a sua operação funcionando, para continuar operando do mesmo jeito. O restante, 67% mais ou menos, foi para crescimento, melhorias. E isso daqui, teoricamente, precisa entrar no cálculo do reajuste da sua base de ativos regulatórios, que vai impactar na revisão tarifária. Se isso vai acontecer ou não, é o que está todo mundo esperando. Se vier um reajuste muito bom, uma revisão muito boa, eu acredito que as ações têm tudo para responder realmente positivamente. Mas quando a gente fala de ações baratas, meus queridos amigos, e essa parte do vídeo é muito importante, é preciso que você tome alguns cuidados para você não acabar caindo em narrativas ou acabar cometendo erros por falta de malícia, falta de experiência na Bolsa de Valores. Quando você se pergunta se uma ação está barata, geralmente você está ancorado num preço. Muitas vezes, na maioria das vezes, o investidor acha isso porque a ação caiu demais, caiu muito, o preço da ação caiu muito. Então, cuidado com esse tipo de conclusão simplista. Pode ser que realmente esteja descontado. No caso da Sanepar, eu até acredito nisso. Mas uma ação ela pode cair de preço, pode ficar mais cara, e uma ação pode subir de preço, pode estar mais barata. Tudo isso depende das expectativas com relação ao desempenho futuro da empresa. E isso aí a gente consegue, é fácil de você conseguir se perder e se confundir nisso, se você não conseguir entender exatamente de onde que vai vir o resultado futuro da empresa e o que é que coloca sob risco esse resultado futuro que você está projetando. Então, muitas vezes o investidor ele precisa ficar ligado porque ele vai estar exposto a determinados riscos em algum ativo, em um ou outro ativo, que nem ele sabe que está exposto quando ele faz o investimento. Qualquer investimento, a gente sempre, quando vai investir em alguma ação, a gente consegue colocar no papel quais são os riscos que aquele ativo está correndo com base no que ele já sofreu no passado. Então, com base no que já aconteceu, você até consegue, mas com base no que não aconteceu ainda, você não consegue colocar muitas vezes isso no papel na hora de precificar ali, na hora de ajustar a sua exposição, o risco que você está correndo naquele ativo. Mas muitas vezes você vai estar exposto a riscos que você nem sabe. Isso pode se materializar ou não. Mas a gente vê as causas das últimas crises, das últimas recessões, sempre todo mundo esperando a mesma causa, se preparando para a mesma coisa, acontece outra. Uma pergunta que eu acho interessante que o investidor deve se fazer nesses momentos é por que a ação está caindo. Se está caindo por conta de erros da empresa, decisões da empresa, na minha opinião, o risco é muito maior e o seu trabalho para investir nesse tipo de empresa vai ser muito maior. Se é por conta do cenário e de fatores externos, o risco ele é menor, mas ainda existe muito risco. E aí, no caso da Sanepar, o que pesa? O que mais pesa nos riscos da Sanepar é as revisões e reajustes tarifários, a necessidade maior de investimentos para atender o marco do saneamento. Então, esses investimentos que a empresa vai precisar fazer são investimentos muito altos. Ela vai ter que investir de qualquer forma para ela poder se adequar ao marco do saneamento. E aí depois, será que esses investimentos vão ser reconhecidos e a empresa ela vai ter o seu capital remunerado? Porque se for para dar só inflação, a remuneração sobre o capital é zero. Empresa privada nenhuma ia se submeter a esse tipo de situação, a esse tipo de risco. Quando você olha no setor elétrico, é diferente, porque a agência reguladora não é estadual. Você tem uma agência nacional que não está ali sob o efeito e vieses políticos regionais. No caso do saneamento, ainda não. E aí, quem optar por investir na Sanepar, qual que é a minha opinião? Quem optar por investir na empresa precisa fazer isso ciente dos riscos e de que isso pode ser sempre algo que vai gerar mais volatilidade e incerteza. Então precisa gostar de sofrer um pouquinho mais, por mais tempo, para conseguir depois ser recompensado por esses investimentos. Além disso, eu acho que a Sanepar é uma empresa que o investidor precisa ter mais essa malícia e exigir essa margem de segurança realmente para investir. Nesse momento, como eu falei agora, dificilmente você vai perder dinheiro investindo na Sanepar, se você vai ter um retorno bacana ajustado ao risco. Aí já são outros 500, mas perder dinheiro num preço desse, com múltiplos
desses aqui eu acho pouco provável. Mas você pode perder dinheiro, sim, se você investir, mesmo nesse patamar, e a empresa começar a destruir valor, tá? O resultado futuro, isso aqui que o investidor precisa sempre saber. O resultado futuro da empresa, os seus resultados futuros, é que irão confirmar se você está comprando barato agora ou não. Não é a nossa análise, não é o que a gente acha, a nossa opinião. Tudo isso a gente pode fazer de forma sensata, embasada, chegar a conclusões, né, de que está barato, está descontado, mas o que vai provar que a gente realmente está certo é o desempenho futuro, é o resultado futuro da empresa e não os resultados passados, que são esses resultados que a gente consegue, né, relacionar nos múltiplos. Os múltiplos, eles estão relacionando o desempenho passado da empresa. A realidade atual e o desempenho passado. O desempenho futuro é que vai provar se ela está barata ou não. Por isso que, mesmo que a gente tenha convicção, precisamos diversificar. Se a Sanepar representar ali 3%, 5% da sua carteira de ações, se você tem 30% em ações e a Sanepar representa 5% do seu patrimônio, no máximo 3%, 4% do seu patrimônio, por mais que a ação caia 30%, 40%, 50%, 60%, o impacto na sua carteira ele vai ser mínimo. Agora, se você coloca metade do seu patrimônio em Sanepar, boa sorte. Você pode ter um resultado muito bom daqui a 1, 2 anos, no médio e longo prazo, mas você pode perder metade do seu patrimônio. Inclusive, mesmo se a empresa tiver um bom desempenho no médio e longo prazo, mas você não aguentar segurar diante da volatilidade. O desempenho da empresa nos últimos 10 anos foi relativamente bom. Ela teve um desempenho melhor do que o dos outros índices. Então, você compara com o Ibovespa, índice de Small Caps, IFIX e DIV, todos eles perdendo para a Sanepar nos últimos 10 anos. Se isso vai continuar se repetindo nos próximos 10 anos ou não, só o futuro vai nos dizer. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo. Fico por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal que a gente se vê no próximo. Tamo junto. Valeu!